Integrais impróprias. Integrais sobre intervalos infinitos. Até agora, sabemos integrar funções contínuas sempre definidas em intervalos limitados. Agora vamos estender essa ideia para intervalos ilimitados, intervalos infinitos. Então vamos pegar uma função contínua aí, num intervalo que vai de a até mais infinito. Então vamos supor que a função seja não negativa, então o gráfico está acima do eixo do x, então aquela região ali debaixo do gráfico da função para x maior que a, então para x desde a até mais infinito, então essa região ilimitada poderia ter uma área finita, né? Isso nós vamos responder agora através de um exemplo, né, que isso é possível desde que a função decresça muito rápido em relação a x. A função aqui, no exemplo, vamos pegar a função 1 sobre x ao quadrado. Então vamos integrar inicialmente, vamos integrar de 1 até um número b é maior do que 1, mas um intervalo limitado. Então isso nós sabemos fazer, a função ali ela é contínua, né, porque a única descontinuidade que ela tem é no x igual a zero. Nós estamos longe do zero, estamos integrando de 1 até b, onde b é um número maior que 1. Então a integral ali, podemos usar o termo fundamental do cálculo, antiderivada menos 1 sobre x, usando a regra da potência. Então integramos de 1 até b, calculando, então ali temos 1 menos 1 sobre b. Então o que indica que, como representado ali na figura, a área daquela região ali, de 1 até b, debaixo do gráfico da função 1 sobre x, vale 1 menos 1 sobre b. Ela depende de b, né? É uma função de b. Por exemplo, se b é 2, então a área de 1 até 2, né, debaixo do gráfico da função 1 sobre x ao quadrado, essa área vale 1 menos 1 meio, né? Eu substituo o b por 2, e a resposta é obviamente 1 meio. Se b igual a 3, aí eu tenho a área debaixo do gráfico da função 1 sobre x ao quadrado de 1 até 3, ela vale 1 menos 1 terço, que dá 2 terços. Se b igual a 4, a área vale 3 quartos, e assim por diante. A ideia é fazer o b tender a infinito, e aí poder dizer que a integral, né, de 1 até mais infinito da função 1 sobre x ao quadrado, então seria o limite, né, vamos fazer o b tender ao infinito, então vamos calcular o limite da integral de 1 até b da função x ao quadrado dx. E a integral de 1 até b, essa a gente sabe calcular, porque essa é uma integral própria, no sentido que nós já estudamos, a integral de uma função contínua no intervalo limitado. Então, este limite, então, é o limite da expressão 1 menos 1 sobre b, já que já calculamos, né, essa integral de 1 até b de 1 sobre x quadrado dx, essa expressão é 1 menos 1 sobre b. Depende de b, então vamos fazer o b tender a infinito, a mais infinito, então a expressão 1 sobre b tende a zero, né? Então eu fico com o limite a 1 menos 0, que dá 1. Então eu vou dizer que aquela região ali é uma região ilimitada, mas ela tem área finita, a área dela é 1, né? Acabamos de calculá-la assim, através de um processo de integração e depois um limite, né? Então agora nós vamos formalizar o que acabamos de ver no exemplo da função 1 sobre x ao quadrado no intervalo de 1 até infinito. Então nós vamos definir o que chamamos integral imprópria de uma função no intervalo que vai de a até mais infinito e vamos defini-la através de um processo de limite. Então a integral de a até mais infinito de f de x dx é definido como sendo o limite de quando b tende a mais infinito da integral de a até b de f de x dx. Essa integral, então, de a até mais infinito é chamada de integral imprópria, enquanto que a integral do lado direito é a integral de a até b, é uma integral de uma função no intervalo finito, né, uma função contínua no intervalo finito, então ela é uma integral que já foi estudada, é chamada de integral própria. Então, para diferenciar da integral já estudada em intervalos limitados, nós chamamos essa nova integral de uma integral imprópria. Ela precisa, então, desse processo de limite, né? No caso que o limite existe, não, o limite pode existir ou não. No exemplo que nós vimos de 1 sobre x ao quadrado, o limite existia, né, e era igual a 1. Então, no caso que o limite existe, vamos dizer que a integral imprópria, ela converge, ela é uma integral convergente, e o limite é definido como sendo o valor da integral. Então, ela vale o valor do limite.
Caso o limite não exista, então dizemos que a integral imprópria diverge, né? Uma integral divergente, e não atribuímos nenhum valor à integral. Vamos ver um exemplo, a integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x ao cubo dx. Então, é uma integral imprópria, porque eu tenho aqui uma função contínua, 1 sobre x ao cubo, num intervalo ilimitado, de 1 até mais infinito. A descontinuidade dessa função seria no x igual a zero, que está fora do intervalo de integração. Então, a integral de 1 até mais infinito da função 1 sobre x ao cubo vai ser, por definição, então, é uma integral imprópria, é o limite quando b tende a mais infinito da integral de 1 até b da função 1 sobre x ao cubo. Então, a integral de 1 até b é uma integral de uma função contínua, então chamada num intervalo limitado, então é uma integral própria. Nós podemos usar o teorema fundamental do cálculo para calcular o valor dessa integral própria, a integral de 1 até b de 1 sobre x ao cubo, que eu escrevo como x na menos 3, justamente para poder usar o teorema fundamental do cálculo, a regra da potência ali. Então a antiderivada está dentro do colchete, menos 1 sobre 2x2, e nós estamos integrando de 1 até b. Então faço x igual a b, depois faço x igual a 1 e subtraio. Então fazendo isso, nós obtemos a expressão 1 sobre 2 vezes 1 ao quadrado menos 1 sobre 2b ao quadrado. Note que eu troquei os papéis de 1 e b, inverti a ordem da integração para eliminar o sinal de menos. Então agora eu tenho o limite quando b vai a infinito daquela expressão. Eu tenho 1 meio que é uma constante, então menos o limite quando b tende a mais infinito da expressão 1 sobre 2b quadrado. Mas quando b tende a mais infinito, 1 sobre 2b quadrado tende a zero. Então esse limite é zero e o valor então da integral imprópria é 1 meio. Então a integral converge, né, o limite existe, é igual a 1 meio, e esse é o valor da integral, né, a integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x ao cubo é 1 meio. Um outro exemplo, vamos pegar agora a integral de 1 até mais infinito da função 1 sobre x. Então, é uma integral imprópria, né, porque tem uma função contínua, a única descontinuidade dela no zero. Então, temos uma função contínua no intervalo ilimitado que vai de 1 até mais infinito. Então, a integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x é, por definição, o limite, quando b tende a mais infinito, da integral de 1 até b de 1 sobre x dx. A integral de 1 até b de 1 sobre x dx é uma integral própria, né, uma integral de uma função contínua no intervalo limitado. Então, nós sabemos fazer isso, resolver esse problema via teorema fundamental do cálculo. Então, temos ali a antiderivada, já eliminei seria logaritmo do módulo de x, já eliminei o módulo de x a módulo porque estou integrando no intervalo de apenas números positivos, onde o módulo de x é igual a x. Então, tenho um logaritmo de x entre 1 e b, calculo em x igual a b, calculo em x igual a 1 e subtraio. Observo que o logaritmo de 1 é zero, então eu tenho apenas o limite de logaritmo de b quando b tende a mais infinito. Quando b tende a mais infinito, a função logaritmo de b ela tende a mais infinito, na função crescente, né, sem limitação. O crescimento é lento, mas não tem limitação nenhuma. Então, quando b tende a mais infinito, o logaritmo de b tende a mais infinito. Então, o limite não existe, não é um número real, é mais infinito. Portanto, de acordo com a definição, a integral é uma integral divergente, né? O limite não existe, né? Apesar de ele ter aquela indicação, né, de mais infinito, isso não é um número real, então dizemos que o limite não existe, portanto a integral diverge. Exemplo. Para quais valores de p a integral de 1 até mais infinito da função 1 sobre x na p converge? Então, vamos descobrir para quais valores de p. Já vimos que a integral para p igual a 2 ela é convergente, para p igual a 3 também é convergente, mas para p igual a 1 ela é uma integral divergente. Então vamos decidir agora supondo que p é um número qualquer, então vamos decidir para quais valores de p a integral de 1 sobre x na p ela é convergente. Então já sabemos que ela é uma integral imprópria, já sabemos que a integral imprópria de 1 sobre x, de 1 até mais infinito, é uma integral divergente. Isso acabamos de ver num exemplo.
Então já podemos supor então que P é diferente de 1, porque no caso P igual a 1 já sabemos a resposta, né? No caso P igual a 1 é uma integral divergente. Então de agora em diante vamos supor que P seja diferente de 1. Então a integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x na P dx é uma integral imprópria, já que a descontinuidade da função sobre x na P está no zero, né? Pode estar apenas no zero, dependendo do sinal ainda do P, né? Então ela é uma integral, uma função contínua no intervalo ilimitado, de 1 até mais infinito. Então, por definição, ela é a integral de 1 até b, de 1 sobre x na P dx, e calculamos essa integral própria e tomamos o limite, então, quando b tende a mais infinito. Vou usar a regra da potência para resolver aqui o problema de integração. Então, para usar o teorema fundamental do cálculo, eu escrevo então 1 sobre x na P como x na menos P. E agora sim, eu uso a regra da potência, então está ali entre nos colchetes a antiderivada de x na menos P, que então é x na menos P mais 1 sobre menos P mais 1. Eu escrevo então na forma x na 1 menos P sobre 1 menos P. Tenho que fazer o x igual a B, depois fazer o x igual a 1 e subtrair. Então é isso que eu faço. Tem então um limite quando B tende a mais infinito daquela expressão B na 1 sobre P sobre 1 menos P menos 1 sobre 1 menos P. Então agora eu tenho que considerar dois casos. O primeiro caso onde P é maior que 1, porque se nesse caso o expoente, né, da expressão B na 1 menos P, o expoente é 1 menos P. Então se P é maior que 1, o expoente será negativo. E se P for menor que 1, o expoente será positivo. No caso do expoente de B na 1 menos P, então negativo, né? Então aquele limite B na 1 sobre P, o limite de B na 1 sobre P é zero, porque o expoente é negativo, é como se fosse então 1 sobre B elevado a P menos 1, né? Seria o expoente positivo nesse caso, mas estaria a fração, a potência no denominador e, portanto, aquele limite então é zero. Nesse caso, o limite da expressão que eu quero calcular, a primeira parcela tende a zero, então dá apenas a constante menos 1 sobre 1 menos P, que eu escrevo então como 1 sobre P menos 1. Então já sei que nesse caso a integral, o limite existe, então se P for maior que 1, o limite existe, a integral é convergente, isso confirma os exemplos que nós já sabíamos, no caso P igual a 2 e P igual a 3, que já vimos calculado. Então, na verdade, é uma integral convergente para qualquer valor de P maior que 1, e o valor dela está ali, é 1 sobre P menos 1. No caso de P menor que 1, aí o expoente 1 menos P é um expoente positivo, então a expressão B na 1 sobre P, ela vai tender a mais infinito, quando B tender a mais infinito. Logo, esse limite não vai existir, o limite da expressão, né? B na 1 sobre P sobre 1 menos P menos 1 sobre 1 menos P, isso vai tender a mais infinito, e portanto o limite não existe, logo a integral é divergente. Então podemos já ter a nossa resposta para a pergunta para quais valores de P a integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x na P converge. Apenas para os valores de P maior que 1. Se P menor que 1, ela diverge. Se P igual a 1, ela também é uma integral divergente, porque havíamos calculado isso, havíamos visto isso no exemplo anterior. Então eu posso destacar esse resultado em formato de um teorema. Então a integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x na P dx, ela vale 1 sobre P menos 1, se P é maior que 1, é integral convergente nesse caso, e ela diverge caso contrário, ou seja, diverge se P for menor ou igual a 1. Vamos a mais um exemplo. Então vamos calcular a integral de 0 até mais infinito de 1 menos x e na menos x dx. Antes de tratar o problema da integração imprópria, já que eu tenho uma integral de uma função contínua no intervalo ilimitado, né, de 0 até mais infinito. Então temos uma integração imprópria para fazer. Mas antes disso, vamos tratar da integral indefinida. Vamos buscar aí uma antiderivada dessa função 1 menos x e na menos x, porque nós vamos usar, depois isso vai ser útil para usar o teorema fundamental do cálculo. Então, já adiantando algum trabalho, vamos calcular essa integral por partes, né? Vou chamar de u, aquele termo 1 menos x, e dv, o resto do integrando, então dv e na menos x dx. Se u é 1 menos x, então du
é menos dx. Se dv é n a menos x dx, então v é a integral de n a menos x dx. Isso é n a menos x mais uma constante de integração que eu desprezo no momento. Então, tomando a função v como sendo n a menos x, menos n a menos x. Essa é a função v. Então, forma de integração por partes, integral de u dv é uv menos integral de v du. Então, u vezes v está ali aquele termo 1 menos x vezes menos e na menos x, menos a integral de v du. Então ali está v, que é menos e na menos x, e du, que é o termo menos 1 vezes dx. Então, simplificando, podemos escrever essa expressão então como menos e na menos x mais x e na menos x menos a integral de e na menos x dx. Mas essa acabamos de resolver, essa é a própria função v que usamos, né? Isso é e menos e na menos x. Então, agora que não há mais integração para fazer, eu posso adicionar a constante de integração. E antes de fechar o problema da integração da integral imprópria, da integral indefinida, podemos simplificar ali e na menos x com menos e na menos x. Então a expressão fica mais simples, né? Fica x e na menos x mais uma constante c. Então essa é a integral indefinida do nosso integrando 1 menos x vezes e na menos x. Então agora vamos tratar da integração imprópria. Então vamos integrar de 0 até mais infinito a função 1 menos x e na menos x dx. Para isso, então, vamos usar a definição. Então consideramos a integral própria, a integral de 0 até b, onde b é um número positivo qualquer, da função 1 menos x e na menos x. E aí depois tomamos o limite, quando b tende a mais infinito. A integral própria, a integral de 0 até b, da função menos x e na menos x, será resolvida através do teorema fundamental do cálculo. Já calculei ali a integral indefinida, então eu tenho a antiderivada dentro do colchete, exatamente aquela que eu já havia calculado lá. Então, x e na menos x. Devo fazer x igual a b, depois fazer x igual a 0 e subtrair. Então, isso fica o limite da expressão b e na menos b, menos 0 e na menos 0. Então, aquela parcela, obviamente, ali é 0, é desprezado. Então, eu fico com apenas o limite, quando b tende a mais infinito, da expressão b e na menos b, que eu escrevo como b sobre e na b. Esse limite é, obviamente, um limite do tipo infinito sobre infinito, já que é uma fração onde tanto o numerador quanto o denominador são funções de b, e são funções que tendem a mais infinito, quando b tende a mais infinito. Então, esse é um limite do tipo infinito sobre infinito. Posso usar a regra de L'Hopital. Então, isso é igual ao limite da derivada do numerador em relação a b. Então, a derivada de b em relação a b é 1. E a derivada de e na b em relação a b é a própria função e na b. Então, agora eu tenho o limite de uma fração com o numerador constante igual a 1 e o denominador tende a mais infinito. Então, obviamente, a fração tenderá a 0. Então, eu posso concluir então, que essa integral é convergente, o valor dela é 0. E o significado geométrico, né, é a área líquida com sinal entre o gráfico da função e o intervalo dos números positivos, né, de 0 até mais infinito. Essa área líquida é 0, já que a interpretação geométrica nesse caso é a área líquida com sinal, já que a função ela troca de sinal, né? Justamente quando x for 1, ela troca de sinal, então ela assume tanto valores positivos quanto negativos nesse intervalo que vai de 0 até mais infinito. Mas mesmo assim é uma integral convergente, né, com valor 0. Agora vamos estender essa ideia de integração imprópria para intervalos ilimitados à esquerda e intervalos, o intervalo toda a reta real, o intervalo que vai de menos infinito até b, e também um intervalo que vai de menos infinito até mais infinito. Então começamos por o caso do intervalo ilimitado à esquerda. Então do intervalo de menos infinito até b, eu suponho que eu tenho uma função contínua, e vamos integrar então de menos infinito até b f de x, e isso então será por definição o limite de uma integral própria. Eu integro de a até b e depois faço a tender a menos infinito. Então esse é o limite quando a tende a menos infinito da integral de a até b de f de x dx. Então, imitando a ideia que usamos para definir a integral própria de a até mais infinito, num intervalo ilimitado à direita. Dizemos que essa integral é convergente, então se o limite, aquele limite ali existir, né, e atribuímos o valor da integral
ao valor do limite, né? E então, no caso da integral do limite não existir, né, então dizemos que a integral é divergente. Então a integral diverge se o limite não existe. Para a integração em toda a reta real, intervalo que vai de menos até mais infinito, então eu defino então como sendo uma soma de integrais impróprias já conhecidas. Eu pego um número c qualquer e divido então o intervalo de menos até mais infinito no intervalo que vai de menos infinito até c e um intervalo que vai de c até mais infinito. Então ambas as parcelas eu sei como tratar, então eu calculo aquelas duas integrais impróprias e somo. Se as duas integrais impróprias forem convergentes, então eu posso associar números, valores, números reais a elas, então eu posso somar esses dois números e esse será o valor da integral de menos até mais infinito. Então se ambas as parcelas convergirem, né, aquelas integrais impróprias convergirem, então a integral imprópria de menos até mais infinito vai convergir e o resultado dela é a soma das duas integrais. Se uma das parcelas divergir, basta uma, né? Se uma ou as duas divergirem, mas basta uma divergir para que a integral em toda a reta real seja divergente. Então, dizemos que a integral de menos até mais infinito ela é divergente se uma daquelas parcelas for uma integral divergente. Vamos ver um exemplo, vamos pegar a função 1 sobre 1 mais x quadrado, vamos integrar então de menos infinito até mais infinito. Então, usando a definição, eu devo escolher um número real c e dividir então o intervalo que vai de menos até mais infinito em dois intervalos. No intervalo que vai de menos infinito até c e também com o intervalo que vai de c até mais infinito. A escolha do meu ponto c é arbitrária, eu vou escolher por simplicidade o ponto c igual a zero. Então, a integral de menos até mais infinito de 1 sobre 1 mais x2, ela vai ser igual à integral de menos infinito a zero de 1 sobre 1 mais x2, mais a integral de zero até mais infinito de 1 sobre 1 mais x2. Então, vamos calcular separadamente as duas parcelas, se ambas convergirem, então depois somamos os resultados no final, como veremos logo a seguir. Então, começamos com a integral de zero até mais infinito de 1 sobre 1 mais x2. Então, essa é a integral imprópria. Vamos calcular a integral própria de 0 até b, e depois fazer b tender a mais infinito. A integral de 0 até b da função 1 sobre 1 mais x2, isso é fácil de calcular pelo teorema fundamental do cálculo. A antiderivada de 1 sobre 1 mais x quadrado pode ser a arcotangente de x, essa é mais simples, que eu coloco ali dentro do colchete, e devo integrar de 0 até b, então devo fazer x igual a b, depois faço x igual a zero e subtraio, esse é o teorema fundamental do cálculo aplicado para a integral de 0 até b de 1 sobre 1 mais x quadrado. Então, isso dá arcotangente de b menos arcotangente de zero, o arcotangente de zero é zero, obviamente, então eu tenho, isso é simplesmente o limite quando b tende a mais infinito da função arcotangente de b. Quando b tende a mais infinito, o arcotangente tende a π sobre 2, né? Então esse é o valor da integral imprópria de 0 até mais infinito da função 1 sobre 1 mais x2. Vamos agora a outra integral imprópria, a integral de menos infinito até zero, de 1 sobre 1 mais x2. Então essa integral, eu transformo ela num limite, quando a tende a menos infinito, da integral própria de a até zero, da função 1 sobre 1 mais x2. Então, para integrar de a até zero, eu uso o teorema fundamental do cálculo, tá? A antiderivada já foi calculada, é o arcotangente de x. Estou integrando de a até zero, então faço x igual a zero, faço x igual a e subtraio. Então tem um limite, quando a tende a menos infinito, do arcotangente de zero menos o arcotangente de a. O arcotangente de zero é zero, então isso fica aí menos o limite do arcotangente de a quando a tende a menos infinito. A função arcotangente, ela tende a menos π sobre 2 quando a tende a menos infinito, quando o seu argumento tende a menos infinito. Então eu fico com menos π sobre 2, que dá π sobre 2. Então, agora a nossa integral imprópria em toda a reta real, de menos até mais infinito, de 1 sobre 1 mais x2, então, por definição, é a soma das duas integrais, ali, de menos infinito até zero e de zero até mais infinito. Ambas têm o valor π sobre 2, então somando dá o valor π. Então esse é o valor da integral convergente, né? Então está ali representado
o gráfico da função 1 sobre 1 mais x quadrado, e ela é uma função, ela não negativa, ela é positiva, então o gráfico está sempre acima do x, então a integral pode ser interpretada então como a área daquela região ilimitada, né? E essa área total aí é igual a π, como acabamos de ver. Integrais cujos integrandos têm descontinuidades infinitas. Vou pegar uma função f de x que ela é contínua, exceto no ponto x igual a b, onde ali ela tem uma descontinuidade infinita. Portanto, a reta vertical x igual a b é uma assíntota vertical ao gráfico da função. Estou integrando num intervalo limitado, mas como a função está tendendo, a função não é mais contínua, ela tende a mais infinito no x igual a b, então é uma região, seria uma área de uma região ilimitada, portanto, aí uma integral imprópria. E nós vamos tratá-la de uma maneira bastante semelhante como foi tratada as integrais impróprias em intervalos ilimitados. Ao invés de considerar diretamente essa integral imprópria, que não se encaixa na definição de integral de função contínua, como nós definimos, né, nós vamos transformá-la, esse problema, num processo de limite de integrais próprias, integrais com as quais a gente sabe tratar. Então a ideia é, eu vou truncar a função no ponto x igual a k, no ponto x igual a k qualquer k menor do que b. Então eu considero só a função a função f de a até k. No intervalo de a até k, como k é menor que b, ela é uma função contínua, no intervalo então limitado, então a integral de a até k de f de x dx é uma integral própria, como já estudamos, então pode ser tratada usando as técnicas de integração que já conhecemos. Agora, o que fazemos depois? Uma vez calculado o valor da integral própria de a até k de f de x dx, esse valor vai depender do k, né? Vai ser uma função de k. E isso então nós vamos fazer o k tender a b pela esquerda. Então se o k tender a b pela esquerda, a integral, esse limite, se existir, então será o valor da integral de a até b da função f de x. Neste caso, então vamos à definição formal. Então, se f for contínua no intervalo fechado a b, exceto por uma descontinuidade infinita em x igual a b. Então, a integral imprópria de f no intervalo fechado a b é definida da seguinte maneira. É um processo de limite de uma integral própria. Então, a integral de a até b de f de x dx, essa integral imprópria é definida como sendo o limite quando k tende a b pela esquerda da integral de a até k de f de x dx. Caso o limite exista, dizemos então que a integral própria é uma integral convergente. Então, a integral imprópria, ela converge nesse caso. O limite é definido como sendo o valor da integral. Então, nesse caso do limite existir, a integral é dita convergente e o valor dela é o valor do limite. Caso o limite não exista, né, se não é um número real, se é mais infinito ou menos infinito, ou o limite não existe de uma outra forma qualquer, dizemos que a integral imprópria é divergente. Né? Então, a imprópria, neste caso, diverge e não é atribuído qualquer valor a ela. Vamos a um exemplo. Então, vamos calcular a integral de 0 até 1 da função 1 sobre raiz de 1 menos x dx. Essa não é uma integral própria, porque a função ela tem uma descontinuidade infinita ali no x igual a 1. A assíntota vertical, a reta x igual a 1 é uma assíntota vertical. Então, por isso a integral é uma integral imprópria. Nós vamos resolver essa integral através de um processo de limite. Antes disso, vamos calcular aí a integral indefinida de raiz 1 sobre raiz de 1 menos x, para depois podemos usar o teorema fundamental do cálculo. Então, a integral de 1 sobre a raiz de 1 menos x, eu faço a mudança de variável 1 menos x igual a u, portanto, du igual a menos dx, ou dx igual a menos du, portanto, a integral da variável u fica a integral de 1 sobre a raiz de u vezes menos 1 vezes du, ou seja, eu posso dividir agora
e multiplicar por 2, isso é um conveniente, porque ao dividir e multiplicar por 2 e deixando o 2 do denominador dentro do integrando, então eu tenho essa expressão fica com menos 2 vezes a integral de 1 sobre 2 raiz de u du. E lembrando que a derivada de raiz de u é 1 sobre 2 raiz de u, então a integral indefinida de 1 sobre 2 raiz de u é simplesmente raiz de u mais a constante de integração. Eu tenho então menos 2 vezes a raiz de u mais uma constante c qualquer. Então isso dá, voltando para a variável x, né, que é 1, já que u é 1 menos x, então a integral indefinida de 1 sobre raiz de 1 menos x dx é menos 2 vezes a raiz de 1 menos x mais a constante de integração c. Então agora vamos para a integração imprópria. A integral de 0 até 1 da função 1 sobre raiz de 1 menos x é uma integral imprópria, então por definição vamos usá-la então a definição, vamos calcular o limite quando k tende a 1 pela esquerda da integral de 0 até k da função 1 sobre a raiz de 1 menos x. A função 1 sobre raiz de 1 menos x é uma função contínua em todo o intervalo 0, 1, exceto pelo ponto de extrema direita, no ponto x igual a 1, onde ela tem uma descontinuidade infinita. Então, calculamos a integral de 0 até k e depois fazemos o k tender a 1 pela esquerda. Para o cálculo da integral de 0 até k, vamos usar o teorema fundamental do cálculo. Essa é uma integral própria. Então, antiderivada dentro do colchete está ali a função que acabamos de calcular, menos 2 vezes a raiz de 1 menos x. Estamos integrando de 0 até k, então vou fazer x igual a k, depois faço x igual a 0 e subtraio. Então, ao fazer isso, temos então o limite quando k tende a 1 pela esquerda da expressão 2 vezes a raiz de 1 menos x de k até 0. Eu inverti a ordem de integração para eliminar o sinal de menos. Fazendo a continha ali, né, e observando que aquele limite, eu tenho então uma constante 2, né, menos 2 vezes o limite quando k tende a 1 pela esquerda da expressão raiz de 1 menos k. E esse limite, obviamente, é 0, porque fica a raiz de 1 menos 1 ali, né? Então, o resultado final, 2, né, a integral de 0 até 1, de 1 sobre a raiz de 1 menos x é igual a 2, é uma integral convergente, e o valor da área representada ali, já que a função é uma função positiva, então tá acima, o gráfico está acima do eixo do x, então aquela região ali representa a área, a integral representa a área daquela região ilimitada, e essa área é finita, né, porque a integral é convergente, essa área é igual a 2. Vamos tratar agora do caso onde a descontinuidade infinita acontece no extremo da esquerda. Já tratamos do caso da integral imprópria, onde a função é contínua em todo o intervalo fechado AB, exceto no ponto de extremidade da direita, onde ela tem uma descontinuidade infinita. Agora vamos tratar uma descontinuidade, o caso, né, onde eu tenho uma descontinuidade infinita apenas no ponto de extremidade de extrema esquerda, no ponto x igual a A. Então, uma assíntota vertical na reta x, reta x igual a A. Vamos tratar desse caso de uma maneira bastante semelhante ao caso tratado com a descontinuidade no ponto x igual a b. Se a descontinuidade infinita no ponto x igual a a, então nós vamos integrar de k até b, onde k é um número maior que a. Escolhemos o número k qualquer, então é maior que a e menor que b, integramos de k até b, temos uma integral própria, então tomamos o limite agora para k tendendo a a pela direita. Esse então será, por definição, a integral imprópria de a até b de f de x dx quando a função tiver uma descontinuidade infinita em x igual a a. Então dizemos que a integral converge se o limite à direita existir e diverge caso contrário, né? Se o limite não existir, então dizemos que a integral é divergente. Então agora que sabemos integrar tanto funções contínuas com descontinuidades infinitas, tanto na extremidade da direita quanto na extremidade da esquerda, vamos agora ao caso geral, onde a descontinuidade infinita pode ocorrer em qualquer ponto entre A e B.
Então, se f for contínua no intervalo fechado AB, exceto por uma descontinuidade infinita na reta vertical x igual a c, então no ponto x igual a c, onde c é um número entre a e b, então a integral imprópria de f nesse intervalo fechado AB é definida como sendo a soma das duas integrais. Eu integro primeiro de a até c, então essa integral de a até c é uma integral imprópria, onde a descontinuidade está na extrema direita, eu já sei como lidar, e depois integro de c até b, e nessa integral de c até b a integral imprópria com descontinuidade infinita no ponto de extrema esquerda, e essa também eu já sei como lidar. Então, se as duas integrais convergirem, eu somo os resultados, e esse será o valor da integral de a até b. Então, se as duas integrais, dizemos que a integral imprópria do lado esquerdo converge, então se ambas as integrais da direita convergirem, então as duas precisam convergir. Se uma delas já é divergente, então a integral de a até b é dita divergente. Então está aí a figura, nesse caso onde a descontinuidade é no infinita, é no ponto x igual a c, que está entre a e b. Então nesse caso eu tenho a assíntota vertical na reta vertical x igual a c. E a integral de a até b é uma integral imprópria. Então eu divido essa integral em duas, a integral de a até c e a integral de c até b, e somo os resultados. Então vamos a um exemplo onde eu tenho uma função contínua em todo o intervalo, que é um intervalo de 1 até 2, exceto o ponto de extrema esquerda. Então vamos tratar desse caso da integral imprópria com a descontinuidade infinita no ponto de extrema esquerda. Então está aí a figura ilustrando a função contínua, a função 1 sobre 1 menos x, exceto no ponto x igual a 1. Então a reta x igual a 1, reta vertical, x igual a 1 é uma assíntota vertical ao gráfico da função. Então o limite dessa expressão da função 1 sobre 1 menos x, quando x tende a 1 mais, não pela direita, é menos infinito, daí a descontinuidade infinita, o que me diz que a integral de 1 até 2 da função 1 sobre 1 menos x é uma integral imprópria, então com uma descontinuidade única no ponto de extrema esquerda, então vamos tratá-la assim, né? Vamos integrar de k até 2 e depois vamos fazer o limite quando k tende a 1 pela direita. Então vamos pegar um número k maior do que 1, menor que 2, vamos integrar de k até 2, depois vamos tomar o limite quando k tende a 1 pela direita. A integral de k até 2 é uma integral própria, já que a função 1 sobre 1 menos x não tem descontinuidade nenhuma, né, já que k é um número maior que 1. Vamos mudar de variável, mudar a variável para a variável u, fazer u igual a 1 menos x, portanto du é igual a menos dx, ou dx igual a menos du. Assim, se o x for igual a k, que é o limite inferior de integração, o limite inferior de integração na variável u será 1 menos k. O limite superior na variável x, o limite de integração superior é 2, então se x é 2, u é 1 menos 2, que vale menos 1. Então o limite superior é menos 1. Então nós estamos integrando de 1 menos k até menos 1 da função, então, da expressão 1 sobre u vezes o dx, dx é menos 1 vezes du. Então depois disso fazemos o limite para cá tendendo a 1 pela direita. Note que essa é uma integral própria, já que k é um número entre 1 e 2, portanto 1 menos k é um número negativo. Então o intervalo de integração é de um número negativo, 1 menos k, até outro número negativo, menos 1, menor que ele, mais à esquerda, né, de 1 menos k, e portanto a função é contínua, já que ela tem, nesse intervalo ela é contínua, já que a descontinuidade da função sobre u seria no ponto u igual a 0, que está longe do intervalo, está fora do intervalo de integração. Então eu vou reverter a ordem de integração para eliminar o sinal de menos, aí eu fico com o limite quando k tende a 1 mais da expressão da integral de menos 1 até 1 menos k de 1 sobre u du. Então, usando o teorema fundamental do cálculo, a antiderivada ali dentro do colchete é o logaritmo do módulo de u. Então eu tenho que calcular isso quando u for 1 menos k, e depois quando u igual a menos 1 e subtrair. Então eu fico com o limite, quando k tende a 1 mais, da expressão logaritmo de 1 menos k menos o logaritmo do módulo de menos 1. O módulo de menos 1 é 1, o logaritmo de 1 é 0, então aquela parcela ali é desprezada, eu fico então apenas com um limite quando k tende a 1 pela direita do logaritmo do módulo
de 1 menos k. Quando k tende a 1, a expressão 1 menos k em modo tende a zero, e o logaritmo de zero vai tender a menos infinito. Então esse limite é menos infinito, portanto o limite não existe, né? E a integral, ela é uma integral divergente. Conclusão, então, integral de 1 até 2 da função 1 sobre 1 menos x é uma integral que diverge. Agora um exemplo de uma integral imprópria, uma função contínua no intervalo 1, 4, mas a única descontinuidade dela, uma descontinuidade infinita no ponto x igual a 2, que está justamente no interior do intervalo. Então, ela observe quando x tende a 2, tanto à direita quanto à esquerda, da expressão 1 sobre x menos 2 na 2 terços, né, que é a raiz cúbica de x menos 2 ao quadrado, e por causa desse termo ao quadrado, tanto faz me aproximar de 2 pela direita ou pela esquerda, esse limite aí é mais infinito. Então, de qualquer forma, a descontinuidade é infinita em x igual a 2, o que me diz que eu tenho uma integral imprópria. Vamos tratá-la então agora como uma integral imprópria com uma descontinuidade infinita no interior do intervalo, né? Então nós temos que quebrar esse problema em dois pedaços. A integral que vai de 1 até 2 e da função 1 sobre x menos 2 na 2 terços, e depois a integral que vai de 2 até 4. Então a integral de 1 até 2, então fica uma integral então, com um limite, com uma descontinuidade infinita na extrema direita, né, no ponto x igual a 2. Então eu calculo o limite para k tendendo a 2 pela esquerda da integral de 1 até k, onde k é o número entre 1 e 2, da função 1 sobre x menos 2 na 2 terços. Né. Usando então o teorema fundamental do cálculo, a antiderivada ali de x menos 2 na 2 terços é 3 vezes x menos 2 na 1 terço. Né. Então agora eu faço x igual a k, depois faço x igual a 1 e subtraio, e depois calculo o limite quando k tende a menos 2. Então tem o limite quando k tende a menos 2 daquela expressão 3 vezes k menos 2 na 1 terço, né, a raiz cúbica de k menos 2 vezes 3, menos 3 vezes menos 1 na 1 terço. Esse menos 1 na 1 terço, a raiz cúbica de menos 1, que é menos 1 multiplicado por menos 3, dá mais 3. Então eu tenho aquele limite da expressão 3 vezes a raiz cúbica de k menos 2, quando k tende a 2 menos, 2 pela esquerda, mais 3, a constante 3. Então esse limite dá zero, na primeira parcela dá zero, então o resultado final 3. Então essa integral de 1 até 2 é uma integral convergente, o valor dela é 3. Agora vamos à integral de 2 até 4, da mesma função, 1 sobre x menos 2 na 2 terços. Agora a descontinuidade infinita está no extremo da esquerda, que é x igual a 2. Então eu calculo o limite para k tendendo a 2 mais 2 pela direita, da integral de k até 4, onde k é um número entre 2 e 4. Então a integral entre k e 4 é uma integral própria, né? Então basta usar o teorema fundamental do cálculo, a antiderivada está ali no colchete, 3 vezes x menos 2 na 1 terço, né? Que é a raiz cúbica de x menos 2 vezes 3. Então faço x igual a 4, depois faço x igual a k e subtraio, né? Fazendo a conta ali, eu tenho 3 vezes a raiz cúbica de 2 menos 3 vezes o limite. Então quando k tende a 2 mais da expressão k menos 2 elevado a 1 terço, né, que é a raiz cúbica de k menos 2. Então esse limite é zero, né, quando k tende a 2, a raiz cúbica de k menos 2 tende a zero, vai tender a raiz cúbica de zero, que é zero, né? Portanto esse limite é zero. Então a nossa integral de 2 até 4 é uma integral convergente, o valor dela é 3 raiz cúbica de 2. Então agora basta somar essas duas integrais, né? Integral de 1 até 4, então, da função 1 sobre x menos 2 na 2 terços, ela é calculada assim. Eu divido esse intervalo 1, 4 em dois intervalos justapostos, né? O intervalo 1, 2 e o intervalo 2, 4. Justamente o ponto 2 é onde eu tenho a descontinuidade infinita. Então, a integral de 1 até 2, ela vale 3, e a integral de 2 até 4, ela vale 3 raízes de 2, e esse é o valor da integral, né? Uma integral, então, convergente, né? Integral de 1 até 4 da função 1 sobre x menos 2 na 2 terços é uma integral convergente, e o valor dela é 3 mais 3 vezes a raiz cúbica de 2.
Vamos fazer aqui uma advertência. Vou pegar esse exemplo aqui, a integral de 1 sobre x menos 1 dx, só que o intervalo vai de 0 até 2. Essa é uma função que tem uma descontinuidade infinita no ponto x igual a 1, que está no meio do intervalo. Então eu não posso usar o teorema fundamental do cálculo, né? Se eu uso o teorema fundamental do cálculo, se eu trato essa integral como uma integral própria, então eu teria, pelo teorema fundamental do cálculo, ali está a antiderivada de 1 sobre x menos 1 é o logaritmo do módulo de x menos 1, calcularia isso em x igual a 2, depois em x igual a 0 e subtrai, né? Então é isso que vamos fazer. Vamos fazer de conta que isso está certo, não, isso não está correto, né? Porque essa é uma integral imprópria, estou tratando ela como uma integral própria, que eu não posso fazer isso. Mas se eu fizesse, o que eu encontraria? O resultado, o logaritmo do módulo de 2 menos 1, menos o logaritmo de 0 menos 1. 2 menos 1 dá 1, logaritmo do módulo de 1, logaritmo de 1 que é 0. E logaritmo do módulo de menos 1 também é 0, então eu ficaria com logaritmo de 1 menos logaritmo de 1 que dá 0. Então, esse seria o valor da integral, né? Mas isso é errado, né? Está bem errado. Por quê? Porque essa integral é uma integral imprópria. Eu tratei ela como uma integral própria. Eu não posso usar o teorema fundamental do cálculo diretamente assim, porque o integrando é descontínuo, é uma função descontínua com descontinuidade infinita no ponto x igual a 1. Então, para fazer o tratamento apropriado aqui, então eu noto que é uma função 1 sobre x menos 1 tem uma descontinuidade infinita em x igual a 1, que está no interior do intervalo, então eu vou tratar essa integral como uma integral própria, né, como deve ser feito. Então a integral de 0 até 2 fica dividida, então eu vou dividir ela em uma soma de duas integrais, né, a integral de 0 até 1 mais a integral de 1 até 2 da mesma função, né, 1 sobre x menos 1. A integral de 0 até 1, de 1 sobre x menos 1, ela tem uma descontinuidade infinita no extremo da direita. Então eu integro de 0 até k, onde k é um número menor que 1, e depois faço k tender a 1 pela esquerda. Ao fazer isso, então agora sim eu posso usar o teorema fundamental do cálculo, porque nesse intervalo de 0 até k, como k é menor que 1, a integral é uma integral própria, a função é uma função contínua no intervalo limitado. Então, eu fico ali com um limite para cá tendendo a 1 menos, né, 1 pela esquerda, da expressão logaritmo do módulo de x menos 1 entre 0 e k. Então, eu faço x igual a k, depois faço x igual a 0 e subtraio. Então, ali fazendo a conta, observando que o logaritmo de 0 menos 1 é o logaritmo de módulo de menos 1, que é 1, e o logaritmo de 1 é 0. Né? Então, aquela expressão ali é eliminada. E eu fico com apenas o limite quando k tende a 1 pela esquerda da expressão logaritmo do módulo de k menos 1. Se k tende a 1, k menos 1 tende a 0. Então essa expressão vai tender ao logaritmo de 0, né? E o logaritmo de 0 é menos infinito. Então, se limite é menos infinito, o que me diz que essa é uma integral divergente. Se essa integral é divergente, então a integral de 0 até 2 já é considerada divergente, eu nem preciso me preocupar com a integral de 1 até 2. Né? Já posso dizer que a integral de 0 até 2 ela é divergente porque uma das parcelas já é uma integral divergente. Né? A primeira parcela, que é a integral de 0 até 1, diverge, portanto, a integral de 0 até 2 dessa função também diverge. Como uma aplicação interessante de integração de integrais impróprias, vamos deduzir a fórmula para a circunferência de um círculo de raio R. Nós sabemos que a circunferência de um círculo de raio R vale 2π vezes o raio R. Então vamos deduzir essa fórmula, né, através da forma do comprimento de arco via integração. Temos a equação do círculo, para facilitar nossas ideias, vamos supor que esse círculo está centrado na origem, um círculo de raio R, então está aí a equação do círculo de raio R centrado na origem, x2 mais y2 igual a R2. Vamos resolver essa equação para o y, pegar sua parte positiva, então y é a raiz de R2 menos x2, essa me dá a equação então do semicírculo superior de raio R centrado na origem. Vou obter uma expressão, uma fórmula, vamos calcular aí 1/4 da circunferência do círculo de raio R. Isso significa que o intervalo de integração que vamos usar será um intervalo de 0 até R. Depois
de calculado o valor de 1/4 da circunferência, vamos multiplicar esse valor por 4 para obter o valor da circunferência do círculo. Então, vamos usar a fórmula do comprimento de arco. Para isso, a função que está sendo usada, então, é a função y igual a raiz de R2 menos x2. Na fórmula do comprimento de arco, eu preciso da derivada de y em relação a x, então, derivando a raiz quadrada, é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada, então, o argumento é R2 menos x2. Pela regra da cadeia, eu devo multiplicar isso pela derivada de R2 menos x2, que é menos 2x. Então, simplificando ali o 2, então tenho a derivada de y em relação a x, então é menos x sobre a raiz de R2 menos x2. Então, agora eu vou chamar de L, o comprimento de 1/4 da circunferência de raio R. Então, 1/4 da circunferência é L. Então, essa é a integral de 0 até R, é o comprimento daquele arco ali, 1/4 da circunferência. Então, a integral de 0 até R da raiz de 1 mais a derivada ao quadrado, dy dx ao quadrado. dy dx, calculamos ali, é menos x sobre a raiz de R2 menos x2, então substituindo ali eu tenho integral de 0 até R da raiz quadrada de 1 mais aquela expressão ali ao quadrado, que é menos x sobre a raiz de R2 menos x2. Fazendo a continha ali, então tem o quadrado de... o menos vai desaparecer, e o quadrado de x é x2, e o quadrado da raiz quadrada de R2 menos x2 é simplesmente R2 menos x2. Então, vamos somar as frações ali dentro da raiz. Então, eu fico com a integral de 0 até R da raiz quadrada. Então, somando as frações, denominador comum é R2 menos x2, e o numerador vai ficar R2 menos x2 mais x2. Então, cancelando o termo menos x2 com mais x2, e extraindo a raiz quadrada de R2, que dá R, Então, eu tenho já colocando a constante R lá para fora. Então, fica R vezes a integral de 0 até R de 1 sobre a raiz quadrada, então, de R2 menos x2. Essa é uma função que tem uma descontinuidade infinita em x igual a R. Se x igual a R, o denominador fica zero, vai tender a infinito, então descontinuidade infinita no extremo da direita, no extremo da direita do intervalo 0R. Então, essa é uma função contínua em todo o intervalo fechado 0R, com exceção do intervalo x igual a R, onde ali eu tenho uma descontinuidade infinita, portanto, essa é uma integral imprópria. Então, para integrar, para obter o comprimento de 1/4 da circunferência, então nós temos, eu chamei isso de L, isso é R vezes, esse é o limite, quando R vezes aquela integral. Essa integral imprópria, então, é o limite, quando K tende a R pela esquerda, R menos, da integral de 0 até K, de 1 sobre a raiz quadrada de R2 menos x2, onde K é um número qualquer entre 0 e R, um número menor do que R, portanto, integrando ali, S é uma função contínua no intervalo limitado, de 0 até K. Portanto, posso usar o termo fundamental do cálculo, isso é uma integral própria. Vou usar o termo fundamental do cálculo, antiderivada de 1 sobre raiz de R2 menos x2, é o arco seno de x sobre R. Então, devo fazer x igual a K, depois x igual a 0 e subtrair. Então, eu fico com R vezes o limite, quando K tende a R pela esquerda, do arco seno de K sobre R, menos o arco seno de 0 sobre R. Então, fica o arco seno de 0, L é 0. Então, eu fico com apenas R vezes o limite, quando K tende a R, pela esquerda, do arco seno de K sobre R. Então, quando K tende a R, a expressão K sobre R vai tender a R sobre R, que é 1. Então, eu vou ficar com R vezes o arco seno de 1. O arco cujo seno é 1 é π sobre 2, então isso eu tenho R vezes π sobre 2. Então concluímos que o comprimento de arco, 1/4 da circunferência, de um círculo de raio R, é π sobre 2 vezes R. Portanto, a circunferência inteira, chamada de C, é 4 vezes L, 4 vezes
um quarto da circunferência. Então, isso é 4 vezes r vezes π sobre 2, que dá então a fórmula conhecida por todos nós, 2π vezes o raio do círculo.